Senhoras e senhores, uma boa tarde a todos e, primeiramente, agradecer a presença de todas vocês no nosso evento. E também agradecer porque hoje, além de ser presencial, estamos online. Obrigado a todas que nos assistem pelo Facebook e pelo YouTube. Bom, antes de iniciar a nossa grande atividade, nós vamos servir, como sempre, o nosso chá e, em seguida, temos uma grande pessoa que vai falar com a gente. E vai, como vocês sabem, a respeito da história da arte. Vai ser muito interessante. Mas antes eu gostaria de dar um aviso para vocês também. Todos estão convidados para o dia 14 de junho, também uma terça-feira, às 14 horas, vamos ter um dos maiores eventos do Clube das Vovós. O que é? Nada mais é porque hoje nós vamos fazer, esse ano, 70 anos do Clube Grupo Viver Lote Pincos. Então, eu aguardo todas vocês nesse grande evento. Vai ser muito bacana, tenham certeza, e convidem amigas também para participarem do dia 14 de junho, o nosso aniversário. Mais uma vez, obrigado a todos pela nossa presença. E agora vamos começar com nossa atividade. E agora, para esquentar mais ainda, eu vou chamar a nossa arteterapeuta, a dona Cristiane Pomeranz. Inclusive, ela é formada pelo Instituto Sade-Sapontier e ela é mestre em Gerontologia Social pela Faculdade da PUC, aqui em São Paulo. Então, aqui está a nossa querida doutora Cristiane. Obrigada. Sem o doutora, por favor. Bom, como eu vou ficar aqui, eu me sinto à vontade para tirar a máscara. E aí, eu falando com vocês, então, eu prefiro estar de máscara, me sinto mais segura. Não precisa, porque eu tenho esse. Tá certo. Um minuto. Gente, boa tarde. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Queria agradecer a Débora pelo convite. Queria agradecer a todos vocês da CIP. É muito bom ver as atividades presenciais retomando, né? A gente viveu um período tão difícil, tão triste, e agora a gente pode estar aqui voltando a estar juntos. Um dia de tanto frio aqui em São Paulo e o calor humano é sempre tão importante. Então, muito obrigada pela presença. Queria dizer para o pessoal que está em casa também que está sendo um prazer muito grande poder falar de Van Gogh também com vocês que não estão aqui, né? Devagarzinho as coisas vão retomando e aí a gente, numa próxima vez, vamos poder ser mais e mais. Hoje nós vamos falar sobre Van Gogh, né, um dos mais importantes artistas da história da arte. Só que a minha maneira de falar de Van Gogh para vocês vai ser um pouco diferente, porque eu, como arte-terapeuta, eu uso a história da arte para a gente poder conversar e refletir sobre a vida, né? E o Van Gogh teve uma vida tão intensa, a vida dele foi uma explosão de energias. A gente vai conversar sobre isso tudo e acho que a gente vai poder refletir também sobre a nossa vida. Deixa eu pegar o aparelhinho aqui para a gente poder ver. Essa imagem do Van Gogh, a gente já percebe, né, um rosto forte, né? Ele parece mesmo, até fisicamente, parece as pinturas dele, que a gente vai poder conversar um pouquinho. Né? Ele viveu muito pouco.
O Van Gogh, ele viveu de 1853 a 1890, um pintor holandês, né, que era filho de pastor e de uma dona de casa, né, e ele nasceu no dia 30 de março, no sul da Holanda, e se tornou um dos pintores mais importantes da história da arte, um pintor que veio depois dos impressionistas, né? Depois de Manet, depois de Renoir. E o seu legado é composto por milhares de cartas e mais de 800 pinturas a óleo. Ou seja, quem viveu tão pouco, 37 anos, né, ter pintado esta quantidade de pinturas. E o legado dele tem muito documento sobre a obra do Van Gogh, sobre a vida do Van Gogh, nas cartas que ele escrevia ao irmão Theo, né? Então, eles se correspondiam. Essas cartas, elas são documentos que estão ali no acervo do Museu Van Gogh de Amsterdã. Elas são todas guardadas com muito cuidado, você não pode tocar no papel, mas, de qualquer maneira, foi a cunhada do Van Gogh que separou todo esse acervo de cartas e de obras, e graças a essa mulher é que a gente pôde conhecer a obra do Van Gogh. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho dele. Ele teve uma relação com o irmão dele que foi fora de série, né? Parecia assim uma coisa de outro mundo, podemos dizer assim, de tamanha afinidade que eles dois tinham. O irmão Theo, né, era mais novo que Van Gogh, e ele era o porto seguro do Van Gogh. Porto seguro. Gente, como é importante a gente ter essas pessoas na vida que são para a gente um porto seguro, né? E elas existem, né? Uma hora é um tio, uma hora é o teu irmão, uma hora é um grande amigo que você se sente ali bem. Por exemplo, a senhora tem um porto seguro nessa vida? Quem que seria seu porto seguro? No momento, meu marido. Seu marido. Olha só que coisa boa. E a senhora? Também o marido. Olha só a importância desses maridos, que coisa boa. Gente, mas é assim ao longo da vida, né? E vocês já pararam para pensar, o senhor? É. São vivos, certo? Olha, gente, o importante também é a gente saber que ao longo da vida a gente também pode ser o porto seguro de alguém, né? O que a gente tem é que ter em mente que não vale aquilo de só a gente ser o porto seguro dos outros. A gente também precisa ter um porto seguro. Olha que coisa mais linda, uma declaração de amor aqui. Que coisa mais linda. Então, mas é verdade, né? Essa sensação da gente ter alguém para ser um porto seguro é realmente muito importante. E o porto seguro do Van Gogh foi esse irmão, o irmão mais novo, né? Porque a gente sabe a adoração que irmão mais novo tem por irmão mais velho. Ao menos eu sou assim com meu irmão, né? Mas assim, ele era o mais novo, o Theo era o mais novo, e o Van Gogh tinha adoração por ele. E ele realmente teve esse papel de porto seguro ao longo da vida do Van Gogh. 2 anos, 4 anos mais novo. 4 anos mais novo. Quando ele tinha 16 anos, Van Gogh começa a trabalhar como aprendiz na filial de uma galeria francesa, né, que foi em Haia, que foi fundada pelo tio. Quer dizer, ele estava na Holanda, na cidade de Haia. Que eu ouvi?
E ele começa a trabalhar nessa galeria. E aí ele foi transferido para Bruxelas, depois ele foi transferido para Londres e depois ele foi parar em Paris. Quando ele chega em Paris, ele começa a ler muito sobre a Bíblia. Muito, e ele começa a ficar muito religioso, né? Então, seu fervor religioso o levou a se instalar em Amsterdã para se tornar pastor. Ou seja, ele estava em Paris, ele começa a se envolver muito com as questões religiosas e acaba voltando para a Holanda. E aí ele vai numa missão de apostolado para a Bélgica e convive com mineiros daquela região e começa a ajudar as pessoas mais carentes. E vivia de pão e água para se identificar com os mais pobres. Então, ele também fazia questão de passar fome para poder sentir na pele o que aquelas pessoas estavam ensinando para ele, né? E aqui a gente tem um quadro. Gente, quem pensa em Van Gogh já pensa nos girassóis, já pensa na Noite Estrelada. Esse foi um quadro dessa época que ele está ali com os trabalhadores de terra, com os mineiros, né, com o pessoal que trabalhava nas minas. E olha que quadro escuro, que coisa diferente daquele Van Gogh que a gente está acostumado a ver. Como eu falei para vocês, as cartas, elas foram... existe um livro, né, sobre as cartas ao Theo, e nesse livro ele fala dos comedores de batata, que ele pintou em 1885, e olha que interessante, ele diz, apliquei-me conscientemente em dar a ideia de que essas pessoas, sob o candeeiro, comem as suas batatas com as mãos, que levam ao prato, também lavraram a terra, né? E o meu quadro exalta, portanto, o trabalho manual e o alimento que eles próprios ganharam tão honestamente. Gente, olha quanto significado a gente tem aqui, né? Desses comedores de batata, né? Ele faz esses homens comendo a própria batata que eles plantaram e cultivaram, com essas mãos sujas de terra. Opa! Aí. Bom, ele se envolve ali com a religião, mas quando ele tenta renovar a permissão para poder ser pastor e continuar pregando, eles negam que ele continue. Né? Ele tinha um temperamento muito difícil, né? Vira e mexe, Van Gogh tinha crises. Né? O que a gente pode dizer, gente, a gente está falando de uma época, né, que os problemas mentais eles não eram compreendidos, né? Não tinham os tratamentos. Né? Hoje em dia, a gente tem uma depressão, a gente trata. Né? A gente tem crises de ansiedade, a gente trata. Né? Antigamente, tinham essas coisas todas, aconteciam, sem falar na esquizofrenia, que alguns dizem que era o que Van Gogh tinha, mas não se sabe. Eu sei que ele tinha transtornos psíquicos e não tinham os tratamentos que a gente tem hoje. Portanto, foi uma vida bastante sofrida. Né? Então, ele não consegue continuar como pastor, pregando ali a palavra de Deus. Então, ele fala, bom, já que eu não posso sair por aí pregando, eu vou me dedicar à arte. Que bom, né? Que sorte que isso aconteceu, porque a gente tem um dos artistas mais impressionantes. Mas eu preciso dizer que, em vida, o Van Gogh vendeu apenas um quadro, que é esse que vocês estão vendo, A Vinha Vermelha, de 1888. Todos os outros quadros não foram vendidos. Em 86, ele vai para Antuérpia e começa a estudar arte mesmo. E fica ali e começa a se dedicar à arte. E em fevereiro ele vai morar com o irmão que morava em Paris.
O irmão Theo, ele trabalhava em galerias de arte, ele vendia, ele negociava obras de arte. Então, ele recebe o Van Gogh para morar com ele e, pasmem, nessa época foi a época mais saudável, né, da vida de Van Gogh. Quando eu digo saudável, me referindo a Van Gogh, foi a época que ele estava num momento calmo, né, que ele não tinha as crises, que ele estava super bem, né, e o irmão, até a gente lendo as cartas, diz que ele conta para a mãe, olha, ele está bem, fique tranquila que o Vincent está bem. Né? Então, aí ele fica, e aí ele vai e fica, então, em Paris com o irmão, e quando chega em Paris, gente, dessa vez não era para ficar pregando o evangelho, essa vez era para estudar arte, que também, ao meu modo de ver, é uma forma de conversar com Deus, sim, através da arte, né? Eu acho que isso era muito claro na obra do Van Gogh. E o Van Gogh, então, começa a conhecer os grandes artistas da época. Gente, Paris ali era o grande centro da arte, né? Então, Monet, Renoir, Pissarro, e ele fica amigo do Paul Gauguin, né? Um outro francês que esse vai acabar tendo aquela famosa história da orelha, mas a gente vai chegar logo ali. Então, é assim, é aquela coisa, amigos que te põem para cima, né? Amigos que fazem a gente ser melhor. Aliás, eu acho que amigo de verdade é aquele que faz a gente ser alguém melhor, né? Porque o amigo que não te põe para frente, para cima, esse então não é amigo de verdade. Vocês concordam comigo? Com certeza, né? Amigo quer te ver bem, quer que você tenha mais, consiga mais coisas, se realize, conquiste seus sonhos. Esse é o amigo. Aquele que fica com inveja, que aquilo não vai, te desestimula, esse não é amigo. Mas ele, então, começa a andar com uma turma muito boa, e eles têm uma troca muito grande. E Paul Gauguin acaba ficando muito amigo do Van Gogh. Isso aqui é um quadro que a gente vê o Van Gogh pintando os girassóis. Né? Daqui a pouco a gente vai conversar que ele se muda para Arles, ao sul da França, e ele começa a pintar muitos girassóis. Né? Aliás, eu tenho aqui uns girassóis só para vocês se inspirarem, certo? Eu vou pôr um girassolzinho. Não é de verdade, gente, que pena, né? Só para a gente se inspirar. Aqui eu já deixei um, deixa eu ver aqui. Para a gente se inspirar com essa flor, né? Certo? Porque Van Gogh é conhecido como o pintor dos girassóis, né? Não tem como a gente fugir disso. Mas então a gente falando da amizade dele com o Paul Gauguin, né? Aqui o Gauguin retrata, eles eram muito diferentes, muito diferentes. O Gauguin, ele gostava de pintar pela memória, né? Então ele ia para um lugar, ele sentia o que aquele lugar queria dizer para ele, como, por exemplo, no Tahiti, onde ele ficou muito tempo. Eu sempre confundo Haiti e Tahiti, mas ali, quando ele fica ali naquele paraíso, e ele começa a pintar a natureza do lugar, ele dizia que ele não precisava ficar olhando para o lugar. O Gauguin dizia que ele tinha aquilo na memória. O que ficou na memória é o que é essencial. E é o que tem que ir para a pintura. Por exemplo, você, agora eu estou de máscara, eu posso. Você, algum lugar que você foi que te impressionou?
Escolhe um. Ela está falando da Itália, certo? Das ilhas da onde? Cinque Terre. Terra? Ah, microfone para ela. Então, por favor, repete para todo mundo. São 5 ilhas que tem na Itália, na região de Gênova, elas chamam Cinque Terre. São 5 ilhas. Você pode ir de uma para outra de trem, a pé, quem gosta de caminhada, e de barco. Então, de um lado você tem a parte das rochas, das pedras, a parte das cidades, das aldeias, é margeado pelo mar. Então, como é seu nome? Desirê. Desirê, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você fosse fazer um quadro, certo, sobre este lugar que você está me contando, O que eu ia pintar? O que você iria pintar? Eu ia pintar as águas das ondas do mar batendo nas rochas que margeiam a cidade. Era assim que Gauguin trabalhava. Obrigada, Desirê. Era assim que Gauguin trabalhava. Ele pegava o que ele trazia, o que a memória registrava, e pode ter certeza, Desirê, que ia ficar um quadro que iria dizer muitas coisas, porque é a imagem que te vem, certo? Já o Van Gogh, não. Né? O Van Gogh era aquela coisa de olhar, fazer o que ele sente, aquela explosão de sentimento. Não era a memória que ele pintava. O Van Gogh pintava o coração, vamos dizer assim. Enquanto o Gauguin pintava o que vinha na memória, o Van Gogh pintava aquilo que ele sentia. E acho que por isso que eles acabaram ficando tão amigos, né? Porque eles eram muito diferentes. E é bacana a gente ter um amigo que é diferente da gente. Porque a gente fala, nossa, eu não agiria assim, mas olha que interessante que poderia ser. A gente acaba aprendendo também com as pessoas que são diferentes, certo? Só que as coisas nem sempre entre eles foram muito boas. Né? Só para contar para vocês, o Van Gogh, ele foi um dos pintores que mais fez autorretratos. Né? Autorretrato é quando o pintor se olha e se desenha, ele faz um retrato dele mesmo. Na história da arte, quando eu penso em autorretrato, me vem Rembrandt, também holandês, que fez muitos autorretratos, e a gente pode um dia conversar sobre isso. Frida Kahlo também foi outra que também se pintou diversas vezes, porque ela dizia que ela era o assunto que se conhecia melhor. Né? O que ela mais sabia era dela mesma. E o Van Gogh, alguém sabe me dizer por que Van Gogh fez tantos autorretratos? Aqui são só alguns. Oi? Autoafirmação, talvez tenha alguma questão mesmo emocional ali, mas a grande verdade, pura e simples, é porque ele não tinha dinheiro para pagar modelo. Ele não tinha dinheiro nenhum para pagar modelo, então ele achava mais fácil ele se pintar. Né? Esse realmente é o grande motivo dele ter feito autorretrato. Lembrando vocês, gente, que foi o irmão dele, Theo, que sempre ajudou o Van Gogh financeiramente. Quer dizer, o Theo não é que ele dava só ajuda emocional, que isso a gente já viu logo no começo, quando a gente fala que ele era o porto seguro. Né? O Theo, ele ajudava o irmão a comprar as tintas, a se alimentar, mandava dinheiro todo mês para ele, só que Van Gogh, em vez de usar para comprar comida, ele usava para comprar tinta, porque ele pintava compulsivamente. Aqui é um retrato do Père. Como se fala quem é boa de francês? Tanguy? Tanguy. Este homem, ele era o dono da loja de materiais de arte,
né, que o Van Gogh comprava. E ele pintou algumas vezes esse senhor. E olha que sorte, gente. Às vezes o Van Gogh não tinha como pagar, então ele pagava com quadro. Olha que pena que eu não era dona de loja de arte naquela época. Já imaginou você receber de pagamento quadros do Van Gogh? E ele dizia, eu não quero pintar quadros, eu quero pintar vida. Mais uma vez, gente, Van Gogh era a emoção, né? Ele era o pintor do coração, era o que vinha ali que ele queria pintar. E aí, o Theo, sempre muito preocupado com o irmão, certo? A gente se preocupa com quem a gente gosta, não é verdade? Eu tive uma avó que era muito preocupada, muito preocupada. Ela deixava a gente até assustado de tanto que ela se preocupava. Mas agora que eu estou ficando mais velha, eu consigo entender a minha avó. Porque eu também virei uma pessoa muito preocupada. Tudo me preocupa com meus filhos, eu me preocupo com meu marido, eu me preocupo. E a gente fica se preocupando, certo? Só que a gente precisa arranjar um jeito de transformar essa preocupação em algo que não te faça mal, porque senão a coisa fica muito perigosa. O Theo se preocupava muito com o irmão. Vira e mexe, o irmão tinha crises, e ele ficava preocupado dele ser sozinho, porque ele não era uma pessoa de fácil convívio social. Então, ele faz um acordo com o Gauguin, né? E chega e fala, olha, Gauguin, vai para Arles, porque o Van Gogh ele cisma que ele quer ir para Arles, para o sul da França, para poder ficar num lugar que era mais quente. Ele queria procurar novas cores, né? Mais sol, mais luz, mais cor. Então, ele quis ir para Arles, e aí o irmão Theo chega para o Gauguin e fala assim, olha, vai ficar lá com o Van Gogh, que eu pago para você os materiais que você for usar para te ajudar. Fez um esquema com o Gauguin, né? E o Van Gogh não imaginava muito isso, né? E o Van Gogh ele sonhava em fazer uma colônia de artistas. Vocês já repararam que quando a gente sonha com alguma coisa, parece que então os sonhos nos movem, né? Quando a gente deseja alguma coisa, parece que a gente tem um porquê acordar de manhã, né? E eu não estou falando de desejos muito grandes, né? A gente, na pandemia, por exemplo, a gente aprendeu a desejar coisas mais pequenas, né? Coisas da gente mesmo, né? Para a gente estar bem. Então, quando a gente tem desejos, e isso é importante que a gente tenha em qualquer idade, a gente consegue ter um porquê sair da cama de manhã. E o Van Gogh sabia disso. Ele sabia que ele precisava querer alguma coisa nesta vida, né? O que a gente pode querer na vida de agora? Por exemplo, a senhora. Sair a hora que eu quiser. Oh, coisa boa! Não é verdade? Olha só, a senhora falou tudo. Depois de 2 anos de confinamento, a gente quer poder sair a hora que a gente quer. Gente, você vê que é uma coisa simples, né? Eu lembro que eu tinha vontade de tomar um café com pão e manteiga na chapa na padaria. Não era nada muito difícil. Coisas pequenas, certo? Desejos que agora a gente está podendo colocar em prática de novo, né? A gente se cuidando, vacinados, então a gente pode entrar numa padaria e comer um pão com manteiga na chapa. Por que não? Sair a hora que a gente quer.
Né? O Van Gogh, ele percebia que ele precisava ter desejos para ele poder estar feliz. Lembrando vocês que, diferente da gente, o Van Gogh tinha muitos problemas psíquicos, né? Muitos problemas. Na pandemia, eu confesso para vocês que eu fiquei bem louca. Eu fiquei bem triste, eu fiquei bem depressiva, eu chorei muito, eu tinha medo dos meus pais pegarem alguma coisa, eu me preocupava com meus filhos, e aquela coisa que a gente falou. E eu fiquei bem mal com isso tudo. Mas aí, eu comecei a dar um jeito de procurar alguma coisa para me fazer bem, para eu sair daquele estado que eu estava. E poder ficar perto da natureza foi uma coisa que me ajudou, certo? Você, o que você gosta de fazer para se sentir bem? Eu gosto de cinema. Então, você deve ter sentido muita falta disso, certo? Mas aí você arranjou alguma outra coisa que pudesse te fazer bem, naquela época que o cinema estava fechado? Pela televisão, né? Eu tenho. Mais uma vez, a arte, gente. O que seria de nós nessa pandemia se a gente não tivesse os filmes para ver, os livros para ler, as músicas para ouvir? Não é verdade? Mas olha só como é importante a gente arranjar alguma coisa que a gente se sinta bem fazendo. E isso sempre. Mesmo quando a gente está super desanimada, como eu fiquei, por exemplo, que eu nunca pensei que eu fosse capaz de ficar tão desanimada, como eu fiquei na época da pandemia. Né? Se eu não arranjasse algo que me desse um pouco de paz, eu teria ficado completamente maluca. E é assim, a gente quando se sente mais caído, ai, não tenho vontade, esse mundo está difícil, e está difícil mesmo. É aí que a gente precisa arranjar alguma coisa que nos faça bem. E o Van Gogh sabia disso, gente. O Van Gogh, com todos os problemas de saúde mental que ele tinha, ele sabia que era a arte que ia salvá-lo. E ele desejou ter uma casa amarela, porque a casa era pintada de amarela. Essa casa ao sul da França, em Arles, foi onde ele alugou a parte de cima, e ali ele ficou morando. Essa casa existiu até 1943, quando foi bombardeada na guerra. Certo? Essa era a casa amarela que ficava em Arles. Essa casa amarela, gente, simboliza o desejo dele fazer uma colônia de artistas, uma escola de arte, né? Algo que faria bem a ele, para ele ter uma vida tranquila e feliz, certo? E aí ele pinta esse quadro da casa amarela. Eu já trabalhei tanto os desejos da casa amarela, porque todos nós temos uma casa amarela na gente. Não é verdade? O desejo de alguma coisa que a gente queira. De novo, não precisa ser desejos mirabolantes. Ah, eu quero dar uma volta ao mundo. Não, eu quero ir na padaria comer um pão na chapa. Eu quero poder sair a hora que eu tenho vontade. Eu quero poder estar com meus amigos. Né? Isso tudo nos move. Bom, como se desejasse registrar a visão externa e interna da casa de Arles, ele pintou 2 semanas depois de finalizar a Casa Amarela, depois que ele terminou esse quadro, ele pinta o quarto dele, que é o famoso quadro do quarto de Van Gogh. Ele pintou 3 versões desse quarto. Uma em 1888, em 1889, e essa eu não sei que ano.
E aí que interessante, né? Em todos esses quadros que ele fez do quarto, a gente vê 2 travesseiros, 2 cadeiras. Eu acho que eu desejo de ter alguém, né? Por exemplo, a senhora se lembra do seu quadro, do seu quarto como a senhora, quando a senhora era garota? Lembra? Lembro. Como que era? Eu tinha uma irmã, tinha outra cama, né? 2 camas, e tinha até uma terceira, porque tinha uma tia que morava também conosco. Era isso, tinha criado mudo, tinha um armário. Como tinha a gente lembra, uma né? cômoda, tinha um quadro de uma santa também na parede. Olha que gostoso. E você, pessoal que está em casa, eu esqueço de falar com eles, mas eu sei que vocês estão aí, né? Como que era o quarto de vocês na sua infância? Né? Como é gostoso pensar nessas coisas. Né? Afinal, é o nosso cantinho. Né? Que bom que a gente tem um cantinho. Né? Sempre que eu vejo morador de rua, eu falo, gente, coisa mais triste não ter um cantinho. Né? Que seja um cantinho qualquer. Ó, os 3 quartos aí, só para a gente poder olhar. Casa Amarela, voltando a falar na Casa dos Desejos de Van Gogh, foi lá que ele pintou o primeiro quadro de girassóis. E sabe por quê? Era para enfeitar a casa, porque um amigo dele ia chegar, Paul Gauguin. Lembra que eu falei que o Gauguin foi para Arles para morar com Van Gogh? Então, ele pinta o primeiro quadro de girassóis para poder enfeitar a parede para receber o amigo Paul Gauguin. E aí é claro que ele se apaixona pela flor, né? Uma flor tão bonita, que ali no sul da França tem aqueles campos e campos de girassóis. E eu sei que no livro das cartas ao Theo, ele escreve: estou trabalhando nisso todas as manhãs, desde o nascer do sol, pois as flores desaparecem tão rapidamente. Estou agora na 4ª pintura de girassóis. Acho que está errado. Quadro é um arranjo com 14 flores. Dá um efeito singular. Gente, o girassol tem esse nome porque ele se volta para o sol, certo? Quando não tem sol, em dias nublados, o girassol, dizem que ele se volta para o girassol vizinho. E aí, eu pergunto para vocês, na vida a gente não tem que ser um pouco de girassol? Buscar sempre um pouco de luz. Né? O que é luz nessa vida? Para você, o que é luz nessa vida? Luz é clareza, né? Clareza de ideias também. Entender as coisas, iluminação. né? Compreender. Sim, clareza de pensamentos, de ideias. E para o senhor ali? O que é luz para o senhor na vida? Estou falando no sistema metafórico. A luz, para mim, é o momento de ficar alegre e ter com quem participar. Então, hoje eu fiquei muita luz, porque eu venho e vim e estou podendo apreciar essa beleza de palestra. Então, é uma luz que me agradou hoje, nesse dia de hoje. Qual que é o seu nome? Ralph. Ralph? Uma salva de palmas para ele. É isso aí, a gente procurar a luz nos outros. O Senhor fez também o que o girassol faz, certo? Porque nem sempre o sol está ali brilhando no céu. E aí a gente se volta aos amigos, ao grupo, né? Que coisa mais gostosa do que um grupo, gente. Agora que as atividades presenciais voltaram,
Que delícia, que delícia, que delícia. Né? Eu tive tanto medo disso não voltar mais, meu Deus do céu. Eu trabalho com idosos, com um grupo de idosos há muito tempo, eu me senti sem chão. Né? Agora a gente poder estar aqui, que coisa boa. Você que está em casa, se anime para vir, né? Para a gente poder estar junto, porque poder estar junto é receber a luz, como o nosso querido amigo aqui falou. É isso mesmo. Então, ele pintava girassóis e fez muitos quadros de girassóis. Até o miolo do girassol sem a flor. E ele dizia, eu tenho um pouco de girassol. Acho que o senhor também tem, hein? O senhor também tem um pouco de girassol. Não é verdade? Precisou vir aqui... Devo ter, sim. Isso é porque o lugar onde eu vou, o galã aparece. Olha, tá vendo só? É isso aí. Olha, gente, mas além de girassóis, Van Gogh pintou muitas flores. Muitas flores. Olha que coisa linda. Lindo, lindo, lindo essas pinturas. Bom, como eu falei para você, ele usava o dinheiro que ele tinha para pinturas, né? E aí faltava dinheiro para se alimentar. Certo? E aí ele começou a ficar fraco, a saúde foi minando, né? E ele tomava muito álcool, né? Ele fumava muito, né? Então, em pouco tempo, ele foi ficando debilitado e muito doente. Gente, a gente fazendo as coisas certas já é perigoso, né? A gente sempre já corre risco de ter uma coisa ou outra. Imagine você fazendo tudo errado, comendo errado, bebendo muito, fumando muito, não se alimentando direito, né? Então, assim, a coisa não começou a ficar boa para ele. Olha que lindo, gente, essa paisagem de Arles. Em Arles, ele pinta muitas coisas, né? Tudo, como eu falei para vocês, lugar de sol, tudo muito colorido. E olha só, a cadeira de Van Gogh. Lembra que eu falei para vocês que ele e Gauguin eram super diferentes? E olha aqui a cadeira do Gauguin. Qual cadeira seria a sua? A de palha ou essa? Que também é palha, mas é mais elegantezinha. A primeira. A primeira? A primeira, sim. Sim. Dentro do contexto, sim. Ela é linda, né? Dentro desse contexto. Sim. Bom, a cadeira dos dois aqui. Bom, em novembro, em dezembro, o ritmo de trabalho de vida muda. Ele começa a ter muitas brigas com o Gauguin, né? Então, eles brigavam por coisas de arte, pelo jeito que cada um pintava. Mas acontece que o Vincent, ele passa a pintar também de memória, né, como aquilo que a gente conversou. Ele começou a tentar pintar como Gauguin pintava, né, baseando-se nas emoções que lhe provocavam, as pessoas e as coisas, mas a memória dele era totalmente afetiva. Né? Olha que bonito, Queda das Folhas de Outono. São quadros que não são tão conhecidos, né? Sala de Baile. E aí uma outra coisa, ele era compulsivo, né? Ele pintava, porque pintar para o Van Gogh era um remédio, gente. Aquilo fazia bem a ele.
Né? Como a gente tem coisas que nos fazem bem, né? Sentar, fazer um tricô é uma coisa que faz bem, mexer em planta é uma coisa que faz bem. Tem tantas coisas que fazem a gente se sentir bem, e o Van Gogh, para ele, era a pintura. A pintura era como um remédio, e ele pintava, então, compulsivamente, porque a hora que ele pintava, ele se sentia bem. E aí ele começa a pintar à noite também, o terraço do café na praça. Contam os livros que ele usava um chapéu de palha com aba grande e ele prendia umas velas, né, para poder iluminar aquilo que ele estava pintando. Olha que curioso, né? Aqui dentro do bar, e aí ele escreve na carta: tratei de expressar com o vermelho e o verde as terríveis paixões humanas. O café é um lugar onde as pessoas podem se arruinar, enlouquecer ou cometer um crime. Olha a cor como diz coisas. Olha só as pinturas noturnas de Van Gogh. Que coisa mais linda. E aí ele briga com Gauguin. Né? As coisas eles começaram a se desentender, e alguns dizem que eles brigam por causa de ciúmes, porque Gauguin saía com alguém, com uma prostituta que o Van Gogh gostava, enfim. A gente acaba lendo bastante coisas, mas a gente não sabe bem como que foi, né? Mas assim, eles brigam. E quando eles brigam, o Van Gogh vai atrás do Gauguin com um canivete, mas para não machucar o amigo, ele acaba se mutilando e corta um pedaço da sua orelha. Né? Depois dessa briga, Gauguin foi embora e nunca mais eles se viram. O Gauguin morre no Haiti. Haiti não, gente, Tahiti. Não tem uma vez que eu penso num e não falo o outro. Impressionante. Bom, enfim, ele morre por lá mesmo, eles nunca mais se encontram, e as pessoas ficam com medo do Van Gogh e pedem para ele se afastar da cidade. Né? Então, ali, olha, gente, que engraçado, ele corta o lóbulo da orelha esquerda. Só que aqui no quadro a gente vê a orelha direita, talvez porque ele tenha usado o espelho para pintar o autorretrato que ele fez. Né? E aí, em 89, em maio, ele pede para o irmão para ser internado. E ele fica 2 meses no sanatório de Arles. Né? E depois, quando ele vai para esse hospital, ele transforma o quarto dele num ateliê. E ali ele pinta muito. Ele, internado, ele sai para pintar as paisagens ao redor. Está vendo aqui a clínica? Como é agora, como é ainda, né? E ali tem um lugar que a gente pode visitar, o quarto que foi do Van Gogh, que era exatamente assim, e por essa janela foi que ele pintou A Noite Estrelada. Né? Olhando da janela, ele fez essa coisa maravilhosa, que esse quadro é incrível, é a vista que ele via, é esse céu que é uma revolução, né? Isso para mim é Van Gogh, né? Para mim é ele aí nessa pintura E ele dizia no livro das cartas, tá? Eu confesso não saber a razão, mas olhar as estrelas sempre me faz sonhar. Gente, é que nós estamos numa cidade como São Paulo. Para ver estrela aqui em São Paulo não é muito fácil, certo? Com essa poluição toda. Mas quando a gente vai para o interior, quando a gente vai para um lugar um pouco mais limpo, a gente olha aquele céu, você fala, meu Deus, quem que não sonha? Né? Quem que não olha o céu e pensa em alguma coisa bonita?
Né? E estrela cadente, se a senhora visse uma estrela cadente agora, qual seria o seu desejo? Voar! Nossa! Queria asas. Olha, aqui, gente, é ele pintando no sanatório. O corredor do hospital. O banco do sanatório, pessoal, esse banco é nosso, ele está no MASP, faz parte do acervo do MASP. Quem quiser ver um Van Gogh ao vivo, temos 3 ali no MASP. De novo, os corredores do hospital. Uma pessoa ali, a gente vê o desespero, né? O campo de trigo, que também era por ali. O último autorretrato, se eu não me engano. Bom, o Theo tem um filho, o irmão tem um filho e ele dá o nome de Vincent. E convida o irmão para ficar com eles. E ele escreve, não vou, eu tenho medo de mim. Né? Então, ele sabia que ele estava fora de controle. Né? Ele não queria se responsabilizar. Né? Então, assim, outra parte da carta. Experimento uma terrível clareza em momentos em que a natureza é tão linda. Perco a consciência de mim mesmo. E os quadros vêm como em sonhos. Né? Ele produziu mais de 80 quadros nesses últimos 70 dias antes de se suicidar. Né? O Van Gogh ele se dá um tiro. Alguns dizem que era por dor do estômago e ele acaba não aguentando a dor e ele acaba se matando, mas Van Gogh, é o que eu disse para vocês, né? Era uma pessoa com doenças psiquiátricas graves, numa época que não se tinha ajuda de medicamentos como se tem hoje, das terapias que se tem hoje, então ele se ajudava no que ele podia com a arte, né? Mas não foi o suficiente. E aí, só para falar do médico que cuidou dele, né? O doutor Gachet, ele era um médico e eles se tornaram amigos íntimos. Né? Ele era clínico geral e ele era famoso por tratar humanamente os insanos. Aquele médico que quando a gente tem, que sorte a sua, você ter um médico assim, que te olha como humano, como uma pessoa completa, né? Porque muitos não, né? Ainda mais na vida moderna, né? Muitos não, mas quando a gente acha um médico humano, é um presente. E ele foi o médico de Van Gogh que incentivava, admirava e incentivava o trabalho do amigo. Né? Então, também foi um médico que aceitou com prazer os quadros de Van Gogh como forma de pagamento. Bobo ele, hein? Poxa vida, hein? Que coisa, foi esperto ele. Imagine se ele ia imaginar o quanto ia valer um quadro de Van Gogh. E ele... Valor também, ou porque não eram vendidos? Não eram vendidos, não tinham valor nenhum. Nenhum, né? Nenhum. Então, quem os recebia por pura simpatia. Exatamente. Né? O que dá para entender dessa forma, né? Está correto, né? Correto, corretíssimo. Obrigado, muito obrigado. Isso mesmo.
Então, gente, esse médico, além de bom médico, um médico humano, ele também era artista e ele faz esse desenho de Van Gogh no leito de morte. O interessante, gente, no fim da vida, Van Gogh se dá um tiro e ele vai se arrastando para o hospital onde ele estava internado, a clínica, e ali ele fica alguns dias para morrer, né? E o irmão dele, Theo, chega. Quando o Theo chega, ele vê o irmão e logo depois ele morre. Parece que ele estava esperando o irmão chegar para se despedir. Não bastando, depois de alguns meses que Van Gogh tinha morrido, o Theo também morre. Então, esse foi o último quadro que ele pintou. Dizem que era que ele estava sentindo que alguma coisa ia acontecer, esse caminho que vai para o horizonte, esses pássaros, enfim. E aí, ele e o irmão estão enterrados um do lado do outro. Gente, eu vou deixar meu e-mail aqui, se um dia alguém quiser conversar comigo, será um maior prazer. Eu só preciso dizer para vocês que quando a gente tem o prazer de visitar o Museu Van Gogh em Amsterdã, você faz todo esse percurso da obra dele nas salas. As salas são super divididas. E as últimas salas são as salas quando ele estava internado, com as obras que ele fez internado. Né? E vai contando a história. Eu tive o prazer de ir uma vez, e eu lembro que quando chegou nessa última sala, eu me agarrei no meu filho, e eu fiquei chorando ali no meio, porque é emocionante demais. E a ligação dele com o irmão, o tempo inteiro, né? E aí ele morre em seguida, depois o irmão morre. Você sai do museu roxa de tanto que você chora, porque a obra dele é muito forte, é muito linda. Agora, o que eu quero de vocês, e o pessoal de casa aí, quem puder separar um material de arte... Aqui. Aqui, o céu estrelado. Eu quero que vocês observem o movimento desse céu, certo? Não é um céu quieto. Gente, está frio, a gente vai se esquentar agora, tá certo? Vamos fazer o seguinte. Eu trouxe para vocês um desenho. Quem pode me ajudar a distribuir, por favor? Pode. Eu trouxe para vocês um desenho da noite estrelada, que não tem o céu, certo? É uma noite estrelada que está precisando de um céu com estrelas. É um para cá. Aqui acho que tem mais de um. É movimento, gente, é energia. Não, vocês compartilham, né? Porque isso. O céu.
gmail.com. Mas aqui tem, vou deixar mais uma, deixa eu pegar. Gente, se essa canetinha não estiver funcionando direito, que ela não é muito boa não, vocês me falem, tá? Ó, peraí que eu vou pegar. Gente, quem já recebeu o material, pode começar. O pessoal de casa, pega uma folha, pega lápis, caneta, o que tiver. E eu quero que vocês brinquem com o movimento do céu de Van Gogh. Circular, energia, certo? Vamos aquecer esse coração. Vamos lá que tá frio. Oi? Eu tenho aqui. Material é o que não falta. Aqui a gente tem lápis. Aqui é lápis grafite, tá, gente? Espera aí. Essa canetinha também não é lá muito. Giz de cera. Sem medo de ser feliz, certo? Jura? É engraçado ele te passar frio. Então, acho que o senhor está precisando deste material. Esse material é forte. Quer ver? Esse se chama giz pastel oleoso, mas não é pastel de feira. Ele é uma delícia de trabalhar. Olha. É muito gostoso falar de arte, né? Ainda quando a gente tem um Van Gogh com a gente. Ó, deixa eu pegar aqui. Cadê? Temos um céu aqui para vocês se inspirarem, olha. Que delícia. Olha que lindo. É mesmo? Oh, meu Deus. Puxa vida. Pode colorir. Vai melhorar. Opa.
Vai melhorar. Se a senhora quiser tentar rabiscar um pouquinho, é sempre um exercício que a gente faz para a mão. Aqui tem uma noite estrelada, aqui tem algumas coisas de Van Gogh. Se a senhora quiser. Muito bem. Maravilha. E quando a gente faz arte, sempre alguma coisa desperta na gente. É isso mesmo. Ah! Olha, Débora, adorei! Coisa linda! Legal. Bacana, bacana. Olha, sabe o que a gente faz? Gente, na arte não existe nem certo nem errado, certo? Então, o que a senhora pode fazer? Brinca, se diverte. É isso que eu quero de vocês, gente, diversão, certo? A vida já é bastante séria, a gente pode, na hora da arte, olha que lindo, continua, vai botando azul, olha como é ali, ó. Certo? Vai fazendo riscos, sem preocupação. Se tem uma coisa que Van Gogh não tinha quando ele pintava, era preocupação. Ele ia com a energia que ele sentia. Olha que coisa mais linda! Olha o desenho da Débora. Olha. Despertou Van Gogh. A senhora está de parabéns. Se quiser pintar por aqui, ó. É muito artista junto. Aê! Ai, tá seco. Eu pego outro. Peraí. Essa canetinha eu vou te falar, viu? Devia processar um. Ó. Aqui. Ó.
Prefere giz? Olha, este aqui é uma delícia. Aqui é lápis. Esse é lápis de cor. Leva essa. Esse lápis é demais. Aqui tem mais caneta, se precisar. Uma que eu espero que funcione. Tem lápis de cor também. Olha, que céu diferentão, maravilhoso. Ai, que bonito. Não é horror. Quer lápis de cor? Então, de cera tenho este, ó. Tá bom. Então, tá bom. Esse é filho único, ó. Tem lápis de cera. Eu tenho pastel seco. É uma delícia. Mas isso é bom. Técnica mista. Certo? Aquela coisa técnica mista. Tem de tudo. Olha quanto artista. Que bonito. Eu acho mesmo. Eu acho mesmo. Acho que a gente tá fazendo já é maravilhoso. E outra, na arte não tem feio. Nada é feio. Existem maneiras diferentes de se fazer. Faça. É um rabino, ele dá oportunidades para pessoas de idade. Eu, por exemplo, uma jovem de 94 anos, eu frequento a minha amiga. A senhora tem 94 anos? Maravilhosa. Ah, sim. Que maravilha. Tô vendo coisa linda e linda. Obrigada. Olha, eu tenho mais um convite aqui na CIP. Nas quintas-feiras, das 10h30 ao meio-dia, nós temos aula de dança sênior. Oh, que delícia. Eu quinta-feira dou aula nesse horário. Quarta-feira da tarde. Não posso também. Não tem férias. Mas eu vou arrumar um dia sim. Deixa eu ver se eu tenho um cartão. Olha, a Débora tem o meu telefone. Se a senhora quiser falar comigo. Não. Peraí, deixa eu ver se eu tenho um cartão. Peraí. Aqui, ó.
Aqui tem meu telefone, ó. Eu posso falar a você, né? Claro, por favor. Eu posso garantir que a aula que temos aqui de dança sênior é muito difícil achar uma professora com o gabarito dela, com o entusiasmo dela, com tudo de bom que cada vez, cada aula que a gente vai, a gente já quer vir na outra. Olha que maravilhosa. E mais uma coisa, Fala. conhece a Ruby Cube? Não. Pesquisa e um dia vai na minha casa pra gente jogar. Onde você mora? Eu moro na Aclimação. Ah, não é longe, eu moro na Lamentação. Ó, pertinho. Vou pesquisar. É a senhora que é maravilhosa. Eu tenho É Célia, né? seu, esse. Tá, esse é meu. Eu gosto, quando eu gosto de uma coisa, eu acho que o mundo todo tem que saber. Eu sou voluntária em hospital. Amanhã vou entregar 18 cachecóis para uma casa de velhinhas, depois eu vou mandar 18 chapéus, depois eu vou mandar 18 pares de meia. Coisa linda, dona Célia. $100. Célia, que lindo. Claro, claro. Deixa eu pegar. Tá bom. Ó. Gostaram? Que bom. Conhecimento lá no Morumbi. Eu já vou acompanhar melhor. Quando eu estive na Holanda, Ai. Que bom. Prazer, viu? Agradecer. legal, vamos lá. Tá aqui, ó. Pode ligar. Você é muito linda. Muito Bom, linda. hoje eu acho que todo mundo aprendeu a desenhar. Eu, inclusive, só fazia casinha, agora eu consegui fazer um quadro quase, mas quase parecido ao Bangkok. Viu? Faltou pouco, mas eu acho que foi uma tarde bem diferente, bem cativante, No simplesmente maravilhosa. A senhora Vocês já não foi? acharam? Eu preciso Foi uma ir, ainda não fui. tarde e agradecemos muito a dona Cristina, Cristiane. que foi simplesmente maravilhosa. A senhora deu uma aula, nos expôs a vida de Bangkok de uma forma bem simples e bem objetiva. Eu achei fantástico. E acabei aprendendo também a desenhar. Tanto é que eu falei, quase cheguei Você perto viu a Bangkok. só? Eu acho que Graças assim, à senhora. a gente sempre pode se surpreender nessa vida. Às vezes a gente acha que a gente não sabe fazer alguma coisa e a gente tenta e faz. E a arte é bem isso, ela é um leque de possibilidades. Você não precisa ser um artista realista. Você Exato. pode brincar com a arte, se divertir, que eu acho que essa é a ideia, enquanto a gente aprende. Certo. Né? E a senhora conseguiu trazer tudo isso esta tarde para nós. Realmente está agradeço. de parabéns e uma salva de palmas.
maravilhoso, Se certo? Deus quiser. Gente, eu adorei essa tarde com vocês. Eu estou saindo daqui bem E aquecida. eu também tenho certeza que as pessoas que assistiram a gente, a senhora, em online e Face, também gostaram e muito. Pena que o chá de cada uma, nós tivemos o privilégio de tomar o chá aqui. Mas as pessoas que ficaram em casa, ok, também tiveram esse privilégio de Isso. tomar o chá em sua casa, mas com a presença da dona Cristiane. Fantástico, obrigada, gente. tudo de bom para todos vocês. Eu agradeço vocês. Muito obrigada, viu? Que bom. Eu amei, pessoal maravilhoso, gente calorosa, delícia, gente. Muito obrigada pela tarde, pela companhia gostosa, viu?